E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Bom, como vocês já viram aí, o tema da mensagem de hoje é a respeito desse assunto que eu venho aqui compartilhar com vocês. O que é isso aqui, pessoal? Essa é a palavra de Deus, não é? As Escrituras Sagradas. E aqui está escrito o querer, a vontade, o interesse, o desejo. Aqui está escrito o que Deus ele quer, né? Quem é Deus e o que Deus ele quer. Qual é a sua vontade, não é isso? Mas hoje, não apenas hoje, mas desde sempre, do momento em que Satanás ele foi expulso do céu e ele caiu aqui nessa terra, desse momento até agora, ele vem enganando, ele vem distorcendo a verdade de Deus para os seus filhos, para a humanidade, para que ninguém creia em Deus e sim acredite nele, e até creia nele, o adore e o sirva. E como vocês viram aí, o tema é a respeito desse assunto que eu venho compartilhar com vocês. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ela é viva e permanente, como está lá escrito também em Pedro. E Jesus também diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. As suas palavras sempre permanecerão. E como eu falei a respeito do diabo que tem feito isso desde o princípio, eu quero começar esse vídeo aqui, essa transmissão, com uma palavra muito conhecida que está lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, no versículo 44, que diz assim: o diabo foi homicida. Eu vou ler do início do versículo, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. De acordo com esse versículo, com essa palavra de Jesus, o Senhor está nos dizendo que o diabo, desde o princípio, ele foi assassino. Que desde o princípio, ele foi mentiroso. Como o próprio Senhor Jesus diz, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu quero começar essa transmissão aqui, trazendo essa mensagem para vocês, porque de acordo com essas palavras do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, ele está dizendo que o diabo nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele, porque quando ele mente está falando a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso Jesus está dizendo que foi desde o princípio, como nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas, ali em Gênesis, quando ele já começou a sua mentira enganando a Eva. E a palavra do Senhor também nos diz, que nós vamos ler agora nesse momento, e eu peço aos irmãos que prestem muita atenção no que a palavra de Deus diz, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou fazendo essa transmissão aqui como um alerta, como um despertar a respeito do que a palavra de Deus nos ensina, o que as Escrituras nos diz, para que a gente não seja enganado, para que eu e você não sejamos enganados. Uma outra palavra
se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 2, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. Mente ou consciência cauterizada. Espíritos enganadores. Ensino de espíritos enganadores. Veja só. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Agora, segura essa palavra, que eu vou fazer uma ligação aqui dessa palavra com outra palavra que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Eu vou ler do versículo 11 para a gente ter um entendimento completo dessa palavra. E ele designou, Jesus, que designou, porque no versículo 7 aqui de Efésios 4 fala assim, ó: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E aí no versículo 11 fala: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora olha o que diz o versículo 14. O propósito de tudo isso aqui que Jesus ele fez, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, voltando aqui, irmãos, para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, ou seja, a mente cauterizada, a mente que foi queimada, que foi desfeita e destruída. A palavra do Senhor que eu estou compartilhando com vocês são palavras que mostram a verdade daquilo que aconteceu e que tem acontecido. É por isso que eu estou pedindo para você prestar muito atenção, não em mim, para você prestar atenção na palavra, o que as Escrituras estão dizendo. E eu não estou aqui expondo o meu ponto de vista, eu não estou aqui expondo a minha interpretação das Escrituras, eu só estou apenas lendo para vocês as Escrituras. O que Deus quer, qual é a vontade dele para a nossa vida. E a vontade do Senhor para a nossa vida é essa aqui. 2 versículos que eu acabei de ler, O primeiro, João, na verdade foram 3 até agora, João 8:44, 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, e agora Efésios capítulo 4, versículo 7, e do versículo 11 ao versículo, ao versículo de número 14. Agora eu vou ler uma outra palavra que está lá em Timóteo também. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3. A partir do 3, olha só o que a palavra do Senhor fala. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, ou seja, debates, disputas, gosta de ter a razão. Aí a palavra do Senhor fala que resultam em inveja, brigas, difamações,
suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz. Que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Uma outra palavra, presta atenção nessas duas palavras. Primeiro, 1 Timóteo 6, versículo 3, que falou a respeito de doutrinas, né, de falsas doutrinas, e 1 Timóteo 4, versículo de número 1, que também fala das doutrinas de demônios. Agora vamos lá para a segunda epístola de João, versículo de número 9 ao 11. Olha o que a palavra do Senhor fala. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas vai além dela, não tem Deus. Quem permanece na doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer essa doutrina, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Obras malignas. Quem são aqueles que praticam as obras malignas? De acordo com esse texto, aqueles que não permanecem na doutrina de Cristo, aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. E como eu acabei de ler aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, a palavra do Senhor diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Sabe de onde vem essa corrupção da mente? Vai lá comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que a palavra do Senhor está falando aqui. Foi com que a serpente, ou seja, o diabo, enganou Eva? A palavra do Senhor fala, com astúcia, e a sua mente foi corrompida, né? Então, qual é a origem da corrupção da mente? A ação da serpente, ou seja, a ação maligna, a ação do diabo. Agora, segura essa palavra aqui, astúcia, porque se a gente for lá para Efésios, que foi uma palavra que eu acabei de ler quase agora, olha só o que a palavra do Senhor fala no versículo 14. A palavra ali de 2 Coríntios 11:3 diz que o diabo chegou até Eva com astúcia, não foi? Para enganar ela. E aqui em Efésios 4:14 diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quem são esses homens que induzem ao erro? De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, esses são os que abandonaram a fé e seguem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque o versículo 2 diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência, ou seja, a mente cauterizada. E por que eles têm a mente cauterizada? Porque, de acordo com a segunda epístola de João, versículo do 9 ao 11, eles ultrapassam a doutrina de Cristo, eles não permanecem na doutrina. Mas por que eles não permanecem? Porque eles não têm a doutrina de Cristo. Eles vão além da doutrina de Cristo. Por quê? Porque eles não servem a Cristo. Quem é que eles servem? Eles servem ao maligno. Porque de acordo com a segunda epístola de João, o versículo de número 11 fala: pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Das suas obras malignas. E maligno vem de quem? Do maligno, que é o diabo, que é Satanás. Então, como eu disse no início, que desde o princípio o diabo vem enganando, e como agiu com Eva,
como eu li a primeira palavra, que foi de João 8:44, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo, nos revelando a verdade a respeito da ação do diabo, do que ele tem feito, de como ele tem agido. E esse vídeo aqui, essa transmissão que eu estou fazendo, como eu falei, é com o propósito de alertar a você a respeito dos enganos que estão acontecendo dentro da igreja, através de músicas e através de ensinos, de pregações, de doutrinas, heresias, mentiras. E tem dois assuntos aqui que eu quero tratar com vocês, especificamente a respeito de coisas que têm sido espalhadas, ensinadas, e muitas pessoas têm crido como tem sido feito, como tem sido falado, como tem sido ensinado. Muitas pessoas têm aceitado. Eu trouxe mais pra cá o celular porque tava dando uma... Acho que deu umas cortadas aí, né? Acho que deu pra vocês perceberem por conta da distância da internet. Mas vamos lá. Tá dando alguns cortes aí, irmãos, mas em nome de Jesus vai dar certo. Já deu certo, né? Olha só. Então, como eu disse, o propósito é esse, para que você seja alertado a respeito do que tem sido ensinado, do que tem sido feito, para que você não seja mais enganado. O propósito dessa mensagem aqui é para abrir os seus olhos espirituais, para despertar a sua mente, para que a sua mente não seja mais induzida ao erro por esses mentirosos, por esses hipócritas, por esses falsos profetas que estão usando a palavra de Deus, fingindo-se que são servos do Senhor, mas na verdade são servos de Satanás, porque é como está escrito aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor fala. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Presta atenção no final do versículo 15. Quer dizer, no início do versículo 15 que diz: não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Os servos de quem? De Satanás, porque o versículo 14 diz: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aí o 15 completa: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Então, para que você identifique um falso profeta, para que você identifique a ação de Satanás, para que você possa saber se é de Deus ou se não é de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que nos revela a sua verdade e a sua vontade, porque a palavra do Senhor fala que ele perscruta as profundezas de Deus, o coração de Deus. Então, para a nossa vida, na nossa mente, ele vai nos dar a verdade e nos guiar em toda a verdade, como disse o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, preste bem atenção no que as palavras de Deus estão nos dizendo, o que as Escrituras Sagradas estão nos falando. Cada um desses textos aqui que eu li para você. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Na igreja que você congrega, é pregada a palavra de Deus ou é pregada uma falsa doutrina? A igreja que você congrega é uma igreja bíblica ou ela é uma igreja centralizada no homem? Os louvores, os hinos ou os cânticos, como você desejar falar, que você canta ou que é cantado lá, são bíblicos, ou ele é centralizado no homem, ou ainda pior, mas que é a realidade, são satânicos, são diabólicos, são canções que distorcem a palavra de Deus e que estão exaltando ao diabo, porque toda a palavra, irmãos, seja ela por pregação ou seja ela por alguma canção, toda ela que
não está de acordo com a palavra de Deus, vem do diabo. Porque esse é o trabalho do diabo, esse é o propósito do diabo, é distorcer a palavra de Deus, para que as pessoas que ouçam acreditem e elas creiam. E a partir dessa fé nessa palavra, nessa crença, elas sigam e obedeçam. Então, elas estão achando que estão servindo a Deus, achando que estão ouvindo a Jesus, quando na verdade elas estão ouvindo mentiras, ouvindo enganos e estão sendo induzidas pelos espíritos malignos e pelas doutrinas de demônios ao erro. Não sou eu que estou falando, tudo que eu estou falando não é uma interpretação que eu estou fazendo da minha própria visão a respeito da palavra. Eu estou falando baseado na palavra. O que eu acabei de falar é que eles são induzidos ao erro. E isso está escrito. Se você for comigo lá para Efésios 4, versículo de número 14, diz: e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eles induzem você ao erro. A que erro? Ao mesmo erro de Satanás. Porque da mesma forma como o diabo caiu, ele também quer levar à queda. A mim e a você, utilizando da palavra, para que eu e você veja a palavra como ela não é e receba os ensinamentos malignos e diabólicos e não tenha a interpretação da palavra do Senhor pelo Espírito. Porque, irmãos, aqui está escrito que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas homens eram impelidos pelo Espírito Santo, seja eles para profetizarem, seja eles para pregarem, para ensinarem, para escreverem, todos foram usados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 4, que o Espírito Santo que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E olha só qual é o propósito do Espírito que está no mundo. Efésios capítulo de número 2, a palavra do Senhor fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes também andávamos, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores ou filhos da ira. Mas veja qual é o propósito do espírito do mundo, do espírito maligno, que é o diabo, que é Satanás, que são seus demônios. O propósito deles é exatamente este, ó. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou como diz aqui, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Que vivem, que praticam a desobediência. O propósito do diabo é fazer com que eu e você desobedeça a Deus. Porque foi exatamente isso o que Adão e Eva fizeram. Deus disse para que eles não comessem. E aí o diabo foi lá, enganou a eles e eles comeram. Ou seja, eles desobedeceram a Deus. Porque este é o propósito do diabo. Fazer com que eu e você desobedeça a Deus. Fazer com que eu e você não conheça a Deus. E Deus nos deixou a sua palavra. E deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você precisa para conhecer a revelação das Escrituras Sagradas é só do Espírito de Deus. Você só precisa do Espírito Santo. E Deus te deu uma coisa muito preciosa, que através dela você consegue ter esse acesso ao conhecimento de Deus. Se chama a oração. Se chama a fé. Através da sua fé, por meio da oração, você consegue ter esse acesso ao Senhor. Escuta só o que a palavra do Senhor diz aqui. Lá em Colossenses, capítulo de número 2. Olha só o que a palavra do Senhor fala. A partir do versículo 2. Esforço-me para que eles
sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Presta atenção que da mesma forma como Paulo aqui, ele cita a respeito do pleno entendimento, do conhecer o mistério de Deus, que é Cristo, da mesma forma, Paulo, ele fala aqui em Efésios 4, quando ele diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, ou do pleno, conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aqui em Colossenses 2:2, a palavra do Senhor fala: e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, presta atenção, olha o que a palavra do Senhor diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus. E veja o que Paulo diz em seguida: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Paulo disse que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ele disse isso com um propósito, com a finalidade. Paulo disse isso exatamente como ele mesmo fala, eu digo isso para que ninguém os engane. Ou seja, eu estou transmitindo essa verdade aqui para vocês não serem enganados por ninguém, absolutamente ninguém. Como ele diz no versículo de número 4, eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque a verdade de você acreditar em algo é através do convencimento. Se você for convencido de que aquilo é verdade, então você passa a acreditar que é verdade. Por quê? Porque você foi convencido. Não é isso? A palavra do Senhor diz o quê? Que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o processo do convencimento é fazer com que aquele pensamento ele mude de uma forma de ver, de uma forma de acreditar, para passar a ver e acreditar da forma como esse convencimento está vindo, como esse convencimento ele está sendo dado. E o diabo, ele distorce a palavra de Deus, para que eu e você sejamos convencidos a deixar a verdade e acreditar na mentira, a deixar a certeza e acreditar no erro. E a palavra do Senhor aqui, irmãos, está dizendo, no versículo de número 2, Colossenses 2:2, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Veja, o versículo de número 2, no final, ele diz, para que a gente alcance a riqueza do pleno entendimento. Riqueza do pleno entendimento, a fim, ou seja, com o propósito de conhecer plenamente o mistério. Através da riqueza, é o que a palavra do Senhor está falando, através da riqueza do pleno entendimento, eu e você chegamos ao conhecimento plenamente do mistério de Deus, que é Jesus. Porque em Jesus estão escondidos, como Paulo fala no versículo abaixo, todos os tesouros. Então, se em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eu só posso receber essa riqueza que o versículo 2, ele diz, a riqueza do pleno entendimento, quando eu conheço plenamente a Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É interessante a gente ler essa palavra, porque se você prestar atenção, está lá em João 8:32, né? Mas o 31 fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Jesus disse que se houvesse uma permanência em suas palavras, e como eu falei, lendo no início algumas partes das Escrituras Sagradas, e é a palavra que está lá em 1 Timóteo 6, versículo de número 3, que diz que aqueles que negam a sã doutrina de Jesus,
esses são privados da verdade, esses têm a mente, a sua consciência cauterizada, né? Eles são astutos, enganados, têm a mente corrompida. E aqui Jesus está dizendo, então perceba que o versículo de número 32 de João capítulo 8 fala a respeito de uma libertação por meio de um conhecimento da verdade. E em João 14,6, Jesus diz que ele é a verdade. Ou seja, eu sou liberto quando conheço a verdade, que é Jesus Cristo. Porém, eu não consigo, não tem como eu conhecer a verdade se eu estou no erro, se eu estou na mentira. Eu preciso conhecer, eu preciso estar na verdade para conhecer a verdade. E Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, é na palavra de Jesus que eu e você temos que permanecer firmes. Não é na palavra do homem, não é no ensino, não é na doutrina do homem, é nas palavras de Jesus Cristo. É nas palavras que vêm do Espírito de Deus. É nas palavras que o Senhor nos deixou, que estão aqui escritas. E como eu disse antes, eu e você só podemos chegar ao conhecimento dessa palavra, à revelação dessa palavra, quando ela é dada pela interpretação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele fala com a gente, quando ele revela pra gente. E que sabe como é que Deus faz isso? Da mesma forma que ele fez com os seus discípulos quando ele havia ressuscitado. Está lá em Lucas, capítulo de número 24. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Você sabe por que Jesus ele abriu o entendimento dos discípulos para eles entenderem as Escrituras? Porque eles já tinham ouvido falar do Messias. Eles já tinham ouvido falar dos profetas que pregavam, que profetizavam, que anunciavam a vinda do Messias. Porém, a mente humana é uma coisa, a mente de Deus é outra. Eu estou com a Bíblia na mão e eu leio a palavra e o meu cérebro, ele recebe um entendimento lógico daquilo que eu estou lendo. Mas, para que eu possa compreender a revelação dessas Escrituras, é preciso que a minha mente ela seja aberta por Deus. Jesus precisou abrir a mente dos discípulos para que os discípulos pudessem compreender as Escrituras. E tem muita gente hoje que está com a sua mente fechada, seguindo a doutrina de demônio, a ensino de espírito enganador, a doutrina de homens, a palavra de homem, as seitas. Tem seguido, tem crido, tem obedecido, tem servido, e tudo isso sendo enganado pelo diabo, sendo enganado pelo maligno, fazendo com que ache que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a ele mesmo, ao próprio inimigo. Porque, como eu li, irmãos, não sou eu que estou aqui falando, é a palavra de Deus. Como eu acabei de falar, repetir acho que 2 vezes já, repito a 3ª vez, o propósito dessa transmissão está sendo feita, desse vídeo aqui está sendo gravado, é para que você ouça a verdade de Deus, você se desperte, para que você vigie, para que você acorde, para que você veja o que aconteceu e está acontecendo. Como o primeiro texto que eu trouxe foi de João 8,44. E como falei que tem 2 coisas para eu falar a respeito do que dentro das igrejas tem acontecido, tem surgido. E como você bem viu aí no título, é exatamente isso. Então, presta atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Repito de novo, não presta atenção em mim, presta atenção na palavra. Porque é as Escrituras Sagradas que eu e você precisamos seguir. É nas Escrituras Sagradas que eu e você precisamos crer. Por quê? Porque há homens por aí, mulheres por aí, que estão pregando, que estão anunciando, que estão ensinando através da palavra, mas não como a palavra é, e sim como o diabo coloca na mente delas e elas transferem para outras pessoas, e elas anunciam para as outras pessoas. Porque
A palavra de Deus, ela não nos deixa confundidos e enganados. Deus deixou tudo escrito aqui, ó, para que a gente saiba qual é a sua vontade, como eu falei no início, logo bem no iniciozinho. E se você for comigo lá para 2 Coríntios 11, que foi a palavra que eu já li também, mas eu vou tornar a repetir. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, diz assim: pois tais homens são apóstolos, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, ou seja, isso não é de ser surpresa, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O diabo, ele se disfarça de um anjo de luz. E para que o diabo faz isso? Qual é o propósito do diabo fazer isso? É enganar, irmãos. Porque de acordo com o Apocalipse, a palavra do Senhor fala que ele é o enganador do mundo inteiro. De acordo com João 8,44, ele desde o princípio é assassino. Ele desde o princípio é mentiroso. Então o propósito do diabo de se transfigurar em um anjo de luz é para enganar. A palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que a aparição do anticristo, do iníquo, o filho da perdição, a sua aparição será segundo a ação de Satanás. Olha só o que a palavra diz. Pega a tua Bíblia aí, abre em 2 Tessalonicenses e veja o que está escrito. Que a palavra do Senhor está dizendo que a vinda dele, a aparição dele será segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, com todos os sinais, com todas as maravilhas de engano, para enganar aqueles que estão induzidos ao erro. Olha só, eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra do Senhor fala aqui, versículo de número 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, no pecado. Então, olha o que a palavra do Senhor está falando, irmãos. O que o diabo irá fazer? Será um homem que irá aparecer, mas por trás desse homem estará sendo o diabo que vai estar agindo. E a palavra do Senhor fala que terá poder, que terá sinais e que terá maravilhas enganadoras. E será que hoje já não está acontecendo isso não? Será que hoje a gente já não está vendo isso acontecendo? Será que o diabo não está agindo da mesma forma? Porque a palavra do Senhor diz que há anticristos que já têm agido, há falsos profetas que têm agido. O próprio Senhor Jesus, ele disse que iriam surgir falsos profetas e falsos cristos no meio do povo. E é o que tem acontecido. Então, veja o que a palavra do Senhor diz. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, ou seja, da impiedade, da malignidade, da indecência, da impureza, das coisas mais cruéis, mais podres, mais sujas possíveis. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça. Várias formas de enganar. Da injustiça é o que o anticristo irá fazer, como ele irá agir. Para os que estão perecendo, para os que estão morrendo, é o que a palavra do Senhor fala. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem é o amor? É Deus. Quem é a verdade? É Jesus. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. Ou seja, Deus, o amor, nos deu a verdade que é Jesus. E Jesus deu sua vida, se sacrificou para desviar a ira de Deus sobre a minha e a sua vida, para que fôssemos reconciliados pelo seu sangue, pela sua morte e justificados, e nos tornássemos justiça do Senhor, e nos tornássemos seus filhos, suas filhas,
e passássemos a fazer agora a sua vontade, retirados da ira e colocados na misericórdia, retirados das trevas e colocados na luz, retirados da mentira e colocados na verdade, para sermos portadores, para sermos mensageiros, para sermos pregadores, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra do Senhor nos diz que ele nos tirou da potestade de Satanás para o poder de Deus. Como eu li de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, até o 3 mais ou menos. Então, irmãos, preste bem atenção no que as Escrituras do Senhor estão nos revelando, o que a palavra de Deus está nos dizendo. E como eu falei a respeito do assunto, que eram 2 assuntos, então o primeiro deles é a respeito do que muitos por aí têm falado a respeito do arrebatamento, que a palavra do Senhor nos ensina a verdade como ela é. Tem sido pregado por aí, irmãos, uma heresia, tem sido ensinado por aí uma mentira do diabo, tem sido espalhada essa doutrina demoníaca de que o arrebatamento ele será em um piscar de olhos. E isso não é o que a palavra de Deus diz. Isso não é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se você vê na Escritura alguma palavra que fala que o arrebatamento será em um piscar de olhos, então você pode me desmentir, você pode colocar aí nos comentários, você pode repostar esse vídeo, cortar ele no meio e dar a sua opinião, fazer um corte aí, e você pode, eu permito que você faça isso, para você me desmascarar e dizer que eu estou errado, e dizer que eu estou mentindo. Porque eu não estou falando aqui de mim mesmo não, irmãos. Eu estou falando do que as Escrituras dizem. E como eu falei, que o propósito é para que você não seja mais enganado, para que você seja liberto das mentiras do diabo. Porque cada texto que eu fui lendo aqui, compartilhando aqui com vocês, as Escrituras, a palavra do Senhor, o que ela diz é que tudo tem sido o diabo que tem feito. Doutrinas de demônios, ensinos de espíritos enganadores, homens que abandonaram a fé, homens que têm sua mente corrompida, corrupção que veio do diabo, como 2 Coríntios 11:3 fala, homens que estão privados da verdade, porque privados, ou seja, eles estão longe, distantes, afastados, porque renunciaram, porque negaram. A própria palavra do Senhor fala que há os filhos de Deus e há os filhos do maligno. A própria palavra do Senhor fala lá em 1 João, capítulo de número 3, que eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Olha só o que Deus fala na sua palavra, irmãos. 1 João, capítulo de número 2, na verdade. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Sabe o que significa esses aqui que eram dos nossos? Exatamente aquilo que Jesus falou. Eu vou lá de novo. João, e é o próprio João aqui que está falando, viu, irmãos? João, capítulo 8, versículo de número 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o que João está dizendo aqui é que eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Por que eles não permaneceram? Porque eles não eram de Cristo. Porque eles não permaneciam. Porque se eles fossem de Cristo, eles teriam permanecido firmes nas palavras de Jesus, como Jesus disse aqui. E aí no 32 o Senhor completa: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele está vendo a você e a mim agora. Jesus,
ele se agrada? Da verdade ou da mentira? Jesus se agrada da verdade, irmão. Jesus é a verdade. Jesus, ele se preocupa com a minha e com a sua vida. Por isso que ele levanta pessoas, assim como me levantou, para hoje aqui, pela sua graça e sua misericórdia, tá falando essas coisas aqui para você, tá trazendo esse alerta aqui para você, tá trazendo essa palavra de despertamento aqui para você, porque Jesus não quer te perder. Jesus não quer que você pense que está no caminho para o céu, quando na verdade você está no caminho para a morte. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 14:12, há caminhos que parecem certo. Há caminhos que parecem certos, mas o fim deles é a morte. Então, como o diabo pode se transfigurar num anjo de luz, e assim como os seus servos podem fingir que são servos da justiça, o caminho que eles apresentam também pode parecer que é o verdadeiro, também pode parecer que é o certo. E aí sabe o que é que isso acontece? Com você, comigo, nós somos levados ao precipício, somos empurrados para a morte e jogados para a condenação, porque achávamos que estávamos sendo levados por Deus, ensinados por Deus e servindo a Deus, quando na verdade o que estávamos fazendo era servindo ao diabo e promovendo e anunciando e espalhando as suas mentiras. Por isso, tome cuidado com aquilo que você vê na internet. Tome cuidado com aquilo que você ouve as pessoas falarem para você. Você lembra dos bereanos, lá em Atos? A palavra do Senhor fala que os bereanos, eles olhavam para Paulo, escutavam a Paulo e eles examinavam aquilo que Paulo falava de acordo com o que estava escrito, para ver se o que Paulo falava havia de conformidade com as Escrituras. E você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Ou será que nós temos sido alienados, nós temos sido influenciados, nós temos dado nossa mente, nós temos dado nosso coração a uma enganação do diabo e nós temos sido arrastados e levados por esta mentira, por este engano? Deus nos deixou sua palavra e Ele nos deu seu Espírito. E nenhuma palavra das Escrituras Sagradas pode ser ensinada como ela verdadeiramente é, a não ser pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, irmãos, ele testifica na minha e na sua vida quando a palavra é a verdade, através das Escrituras Sagradas. Quando passa pela Escritura, vem de Deus. Quando não passa pela Escritura, não vem de Deus. Não aceite. Só que aí você diz assim, mas você também não está falando que eles usam as Escrituras? Eles usam, porém, distorcida. E para você saber que a palavra está sendo distorcida, você tem que conhecer ela. Para você perceber que está havendo uma distorção do ensino bíblico, da verdade da palavra de Deus, você precisa ter o Espírito Santo. Porque na hora em que isso estiver acontecendo, o Espírito Santo vai te dar o discernimento. Ele não vai deixar que nenhuma heresia entre na sua mente. Ele não vai permitir que o seu coração seja inundado, seja aí bombardeado, entre alguma mentira do diabo no seu coração para que você creia e aceite como verdade. Ele não vai permitir, porque Jesus nos prometeu o seu Espírito e disse que ele viria e testificaria dele, testificaria do Senhor Jesus, diria tudo que o Senhor Jesus mandou e que ele estaria conosco, habitaria em nós, o Espírito da verdade que iria nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele guia a mim e a você na verdade de Deus, na vontade de Deus, na palavra escrita e revelada. Então, confie somente no Espírito Santo. Escute pessoas que verdadeiramente dão frutos de Deus, porque nem todo aquele que diz eu sou de Deus é de Deus. Nem todo aquele que diz eu ando com Deus anda com Deus. Quem anda com Deus dá fruto de Deus. A palavra do Senhor diz que uma árvore ela é conhecida através do seu fruto. Então você pode conhecer uma pessoa através da vida dela. Se ela diz com a boca dela que ela é de Deus e com a sua vida ela prova isso na sua conduta, o testemunho da sua vida, então essa pessoa ela é de Deus. Uma pessoa que diz com a boca
que é de Deus, mas que não vive de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa não é de Deus. Se as escrituras que essa pessoa tem na mão, ela carrega a Bíblia e ela não vive de acordo com ela, mas ela fala com a boca que ela é de Deus, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa, ela é do diabo, ela está servindo ao diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz. Então, se o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz, ele pode pegar alguém, como aqui também está escrito. Ele pode, olha só, eu vou até abrir de novo, porque é uma palavra tão clara, irmãos. É uma palavra tão específica que não tem como, sabe, eu ficar aqui falando para vocês, ensinar e explicar para vocês, porque está aqui nas escrituras. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Você quer ver uma coisa? Vai lá para 2 Pedro, capítulo de número 2. Olha tudo o que a palavra do Senhor fala a respeito desses homens ou mulheres, dessas pessoas que dizem que são de Deus, mas na verdade não são. Olha tudo que está escrito lá e o que está falando. Então, a palavra, irmãos, eu vou abrir aqui agora para vocês a palavra. Vou compartilhar aquilo que está escrito nas escrituras, que Deus diz para nós. E diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Olha só o que diz a escritura sagrada. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aonde é que está escrito aqui, nesses dois versículos, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, em que parte desse versículo aqui está dizendo que eu e você seremos arrebatados, que o arrebatamento acontecerá em um piscar de olhos? Aonde é que está escrito aqui, irmãos? Não está escrito, irmãos. Olha só o que a palavra do Senhor fala a respeito do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Outra palavra, eu quero complementar segura essa palavra aí. Eu quero complementar essa palavra com uma que está lá escrito em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor fala. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor está falando, irmãos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. É o que a palavra está dizendo aqui. Todo olho verá.
Então, o que tem sido pregado aí, essa mentira do diabo, essa doutrina de demônio, é de que vai haver um arrebatamento secreto. E isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso é doutrina de demônio, porque não está escrito na Bíblia que haverá um arrebatamento secreto. A palavra está dizendo que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. A palavra do Senhor diz que todo olho o verá. A palavra do Senhor diz, irmãos, que é nesse momento que haverá o arrebatamento. Todo olho vendo a Jesus Cristo. E Jesus enviará seus anjos de uma extremidade à outra, nos 4 cantos da terra, e eles vão buscar os escolhidos do Senhor. Eu vou até abrir aqui com vocês para poder ler essa parte das Escrituras que está lá em Mateus, capítulo de número 24. Olha só. Mateus capítulo 24, versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra do Senhor também diz aqui em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 27, na verdade. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A palavra do Senhor também diz aqui em Mateus, capítulo de número 25, olha só o que a palavra do Senhor fala. A partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se sentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Veja, irmãos, é muito claro a palavra do Senhor quando fala a respeito da vinda do Senhor Jesus com os seus anjos, como eu acabei de ler aqui, Mateus capítulo 25, versículo 31, Mateus capítulo 24, versículo 31 também, 30 e 31, e Mateus capítulo de número 16, versículo 27. E aquela palavra de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7, é um complemento da palavra que está lá em 1 Tessalonicenses 4, que eu li do versículo 15 ao versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, a palavra do Senhor diz: eis que ele vem com as nuvens. Exatamente a mesma expressão, irmãos. Presta atenção, não em mim, presta atenção nas Escrituras, no que Deus está falando na sua palavra. Exatamente a mesma palavra que está lá em Atos capítulo 1, e a mesma palavra que o próprio Senhor Jesus, ele disse. Está lá em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui em Apocalipse, no versículo Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. A mesma palavra que Jesus fala aqui em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. O mesmo que está aqui em Apocalipse 1:7. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. E aí aqui em Mateus 24, 30 diz: e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Todas as nações da terra verão.
Não existe essa conversa de arrebatamento secreto. Se você tem crido que você vai ser arrebatado num piscar de olhos, se você tem crido que você vai ser arrebatado de uma forma secreta, então você tem crido errado. Você tem crido na mentira, você tem crido no erro, porque não é isso que Jesus disse, não é isso que vai acontecer. Jesus não virá e ele vai buscar a sua igreja de forma secreta. Não haverá esse tipo de arrebatamento. Jesus virá e todo o olho verá. E Jesus irá arrebatar a sua igreja após todas as nações o verem descendo do céu com poder e grande glória, e Jesus vindo nas nuvens. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, diz: o Filho do Homem verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9, a partir do 9 fala assim, ó: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos que Deus mandou, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha só o que Jesus falou lá em Mateus, quando Jesus estava lá saindo do templo, né? Como a palavra do Senhor fala aqui no versículo 3, Jesus chegando lá no Monte das Oliveiras, se sentando, e aí seus discípulos chegam para ele, né, e perguntam, né, qual será o sinal da sua vinda. E aí Jesus começa a falar. E aí aqui no versículo 30, a mesma palavra que Jesus falou, os anjos aqui, ó. Sabe por que está aqui escrito? Sabe por quê? Porque Jesus falou isso aqui no momento que ele estava aqui com os discípulos. E passaram-se os dias, passaram-se o tempo. Então, Deus, ele confirma a sua palavra. Deus, ele testifica a sua vontade. Então Deus mandou 2 anjos lá para falar para os discípulos aquilo que o próprio Senhor Jesus já havia falado a respeito da sua vinda. Que Jesus disse para eles que todas as nações iriam ver o Filho do Homem, iriam se lamentar, iriam vê-lo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí é como aqui em Atos 1:11 está escrito: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Da mesma forma como eles viram subir. O versículo de número 10 fala: e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então os anjos ali, Deus através dos anjos estava testificando aquilo que Jesus já havia dito: olha, o meu filho irá voltar dessa mesma forma, do jeito que vocês estão vendo ele subindo, ele vai vir também. É por isso que Jesus, quando ele falou a respeito dos falsos, dos falsos profetas, né, dos falsos cristos, ele disse: quando vocês escutarem dizendo, veja ele está aqui, veja ele está ali, não creiam, não acreditem, não sigam, não vão, né? Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os próprios escolhidos. Então, para que eu e você não sejamos enganados por essas doutrinas de demônios, por essas heresias que o diabo tem espalhado por aí, por essas distorções da palavra de Deus, é preciso que eu e você, irmãos, estejamos na palavra, tenhamos o Espírito de Deus para nos dar o discernimento, para nos dar o entendimento, para nos dar o conhecimento da revelação da sua palavra como ela é. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, a palavra do Senhor fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Versículo 14.
Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, eu não estou falando aqui, como diz a palavra do Senhor aqui, buscando reconhecimento humano. Eu não estou aqui falando com uma bajulação, um pretexto por ganância, querendo dinheiro de vocês. Não, irmão, Deus é testemunha. Eu não estou aqui falando com a origem das palavras que eu estou falando aqui. Não tem origem no erro, não. Tem origem no Espírito Santo, porque são as Escrituras de Deus, são as palavras do Senhor. Eu não estou falando aqui motivado com impureza, não. Como diz a palavra, em motivos impuros. E nem estou com a intenção de enganá-los, não. Porque o que eu estou fazendo é expor as Escrituras. Agora, como diz o versículo 13, irmãos, olha só o que a palavra fala. Vocês também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então não receba essa palavra aqui como uma palavra minha, não. Você está vendo aqui essa imagem, você está vendo aqui essa pessoa, está ouvindo aqui a minha voz, mas receba a palavra como ela verdadeiramente é, palavra de Deus. É Deus que está falando com você, é Deus que está alertando você, é Deus que está despertando você. Eu estou sendo apenas um instrumento do Senhor, eu estou apenas transmitindo a palavra do Senhor. Eu não estou falando da minha interpretação, eu não estou falando aquilo que eu acho, eu não estou aqui impondo nenhuma doutrina ou impondo um ensinamento humano. Não, irmãos. Eu estou falando a palavra de Deus, aquilo que ela diz, aquilo que ela é. E se você crê, porque aqui a palavra do Senhor fala, mas conforme ela é verdadeiramente, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Deixa a palavra atuar com eficácia, ou seja, deixa ela agir poderosamente em vocês. Creia, não em mim, creia na palavra. Creia no que as Escrituras dizem. Pegue a sua Bíblia, a palavra que Deus Ele te deu, que está aí na sua casa, que você vai com ela para a igreja. Abra essa palavra. Ore ao Senhor para que o Senhor abra a sua mente, para que você entenda. E Ele te dará o entendimento, porque a palavra do Senhor diz, está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, Ele quer que você conheça a verdade. É o desejo de Deus que você seja liberto por Cristo. Como o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, e Jesus quer nos libertar das mentiras do diabo. Jesus não só veio para nos libertar da escravidão do pecado, não, irmãos. Jesus veio para também nos libertar da mentira do diabo, da opressão do diabo, do mal do diabo. Porque assim como foi lá no princípio, desde o princípio, o diabo vem enganando, ele vem manipulando, ele vem alienando, ele vem distorcendo a palavra de Deus. Lembre-se que ele até fez isso com o próprio Jesus. Distorceu a palavra de Deus, tirou um trecho da Escritura para fazer com que Jesus pecasse, para fazer com que Jesus colocasse Deus à prova. Veja como Satanás ele age. A palavra lá do Senhor que ele usou, que está lá no Salmo 91. Então, preste atenção nas Escrituras, no que a Bíblia diz, porque as Escrituras sagradas, elas não falam que haverá um arrebatamento secreto. As Escrituras sagradas dizem que Jesus virá da mesma forma que subiu, ou seja, nas nuvens, com poder e grande glória, e todo olho o verá. Todos o verão, todos o verão. Então não creia mais nessa mentira de arrebatamento secreto. Nessas músicas que dizem por aí, que tem até uma música que eu não me lembro agora, quem é o nome do cantor ou da cantora, não sei quem foi, não me lembro da música agora, não sei qual foi a inspiração que essa pessoa ela teve para fazer essa música, que é uma outra coisa que eu e você temos que ter muito cuidado.
Preste muita atenção nas músicas que você tem escutado, como eu falei também um pouco no início. Será que o que você tem escutado e o que você tem cantado tem sido bíblico? Isso realmente Deus aprova? Ou será que são canções que rebaixam a graça? São canções que derrubam a cruz? São canções que tiram o sacrifício de Jesus e colocam a força do homem, colocam a atitude do homem, colocam o homem no meio, colocam Satanás como aquele que faz, aquele que é. Porque todas as músicas, como eu falei antes, toda música, toda palavra, seja em música ou seja em pregação, que não prega a graça, que não prega Jesus Cristo, que não prega a cruz, que não prega o sangue, que vai além, que derruba isso, que tira isso, isso é mentira do diabo, isso é heresia, isso é seita. E se você está em alguma dessas coisas, se você tem crido em coisas dessa forma, então abandone isso, irmão. Porque não existe nada além do sacrifício de Jesus. Não existe nenhum nome, não existe nenhum modo, não existe nenhuma forma, não existe nenhuma fórmula mágica. Não, somente a graça de Deus nos basta. Somente o sacrifício de Jesus é suficiente. Somente o sangue de Jesus é suficiente. A morte de Jesus e a sua ressurreição é suficiente. A palavra do Senhor diz em Romanos 1,16, e eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Romanos 1,16 e 17 diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A salvação é pela graça, por meio da fé, um dom que Deus ele deu a mim e a você. Então, não ache que você será salvo ou que você será de alguma forma secretamente arrebatado por aquilo que você está fazendo. Aqui eu sei que eu já estou entrando em um outro ponto, em um outro assunto, mas isso também é muito necessário, irmãos. É muito necessário, porque assim como eu acabei de ler aqui, em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você for para Romanos, capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai falar lá no capítulo de número 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Olha só, irmãos, sendo justificados. Sabe o que significa ser justificado? É ser declarado inocente, ser declarado sem culpa, é ser aceito. Você é perdoado por Deus e é aceito por Ele. Deus te justificou em Jesus Cristo, pela tua fé em Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, gratuitamente a graça de Deus nos justificou pela redenção que está em Jesus Cristo. Ou seja, pelo resgate que está em Jesus Cristo, pela libertação que está em Jesus Cristo, pela salvação que está em Jesus Cristo. E aí o versículo 25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Ou seja, o sacrifício que desvia a ira do Senhor, como propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ou seja, em sua paciência, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, para que eu e você possamos ser salvos, a gente não precisa da lei, a gente não precisa das obras, a gente só precisa da graça de Deus. E é através da graça de Deus que a sua ação, que o seu Espírito age em nós, nos levando a fazer as obras dele. Não a minha nem a sua, mas as dele. E as obras dele em nós não nos deixa colocarmos confiança naquilo que nós fazemos,
não nos deixa nos exaltarmos pelo que nós recebemos, não nos deixa nos gloriarmos por aquilo que praticamos, mas a obra de Deus nos faz confiar tão somente na graça. Porque é o que está aqui escrito, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou obras para que eu e você andemos nelas. E são através dessas obras de Deus que, pela graça de Deus, pela fé, não as obras em si que nos dá a salvação, mas pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé em Jesus. Isso não vem de nós, mas é um dom do Senhor, como diz. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque se fosse por obras, então eu me gloriaria do que eu faço. Eu me exaltaria do que eu faço. Mas é pela graça. Porque eu e você somos criação de Deus, realizada em Jesus. Para quê? Porque a palavra do Senhor fala, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes ou de antemão para andarmos nela, para praticarmos elas. Então, Deus tem obras para mim e para a sua vida, assim como a palavra do Senhor também diz aqui em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 73 ao 75, que diz assim, ó: o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Todos os dias da nossa vida, servirmos ao Senhor sem medo, com temor, com tremor, em santidade e justiça, porque essa é a vontade do Senhor. É isto que agrada ao Senhor, como também está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 27. 27 não, 24. Eu vou ler do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, irmãos, não creia mais nessas mentiras. Se desligue dessas igrejas que pregam, na verdade nem igreja é seita. Se desligue dessas pessoas que dizem que são ovelhas, mas na verdade são lobos, que dizem que são verdadeiros, mas na verdade são falsos. Porque a palavra do Senhor nos diz aqui, o que Jesus Cristo ensinou é o que nos basta, é o suficiente, e o Espírito Santo para guiar a nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Porque a palavra do Senhor fala aqui, ó: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. De acordo com a verdade que está em Jesus, eu e você fomos ensinados a viver. E como está aqui escrito, então que você possa meditar naquilo que a palavra de Deus diz para você, naquilo que Deus hoje trouxe aqui para a sua vida, para você se tornar um conhecedor dessa verdade e liberto através dessa verdade. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo e conduza os seus passos pelo caminho da verdade, assim como a palavra do Senhor fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, quando ele diz assim, ó, no final do versículo 22, irmãos, ele diz assim: siga a justiça, a fé, o amor e a paz como aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Essa é a minha oração, e que Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Tchau.